Bom dia, pessoal. Então vamos agora para resolver a resolução não linear dinâmica, certo? Porém, ao invés de a gente utilizar para essa questão da dinâmica, certo? Que tem uma análise dinâmica, né? Não linear, a gente vai solucionar o problema agora pela equação diferencial, certo? A gente vai ver o que é isso. Bom, então a gente tem aqui o sistema massa-mola, né? Onde a gente deu esse exemplo, certo? Apesar de que esse aqui não é o nosso exemplo de linha de vida, já que a força aqui, né, é K constante vezes um x, né? Então a força aqui ela é linear, ao contrário de linha de vida, certo? Que é não linear, né? Certo? Então esse exemplo massa-mola é esse aqui, já a linha de vida é não linear. Então aqui a gente tem um exemplo, né, onde a gente, ao invés de, para obter máximo deslocamento e máximo esforço aqui na mola, ao invés da gente resolver toda a questão da equação diferencial, a gente pode simplesmente aplicar a conservação de energia, né? mgh é igual a kx ao quadrado sobre 2. Bom, aí outra forma, certo, da gente obter máximos deslocamentos e máximos esforços é a resolução dessa equação diferencial aqui, certo? Aqui a gente, só reforçando, né? Aqui a gente está falando do sistema massa-mola, onde a gente tem que Kx, uma força linear em função do deslocamento, menos mg, menos m, né? Que é a derivada dupla do espaço, né? Vezes é igual a zero, certo? Tá vendo aqui é a aceleração, né? A derivada dupla, né? X dois pontos é igual a zero. Bom, aqui é de novo simbolizando essa equação aqui, certo? De uma maneira um pouquinho mais, aqui é a aceleração, né? A derivada dupla, aqui mg e aqui é o kx, certo? O x de t, né? Que aqui a gente vai começar a trabalhar tudo na função do tempo, tá vendo? Então, se a gente for resolver essa equação diferencial, ao invés de aplicar método de energia, a gente obtém essas funções, certo? Harmônicas aqui, ó. Tá vendo? Então, o x de t, né, é igual a cosseno, né, de Wt, né, que isso aqui está relacionado à frequência natural e período, certo? Vezes t, mas aqui é a condição de contorno inicial, né, posição inicial da peça. Aqui você tem a velocidade em função do tempo e aqui você tem a aceleração em função do tempo. Então, se você aplicar a matemática aqui, certo? Da resolução de equações diferenciais, né? E você, a partir daqui, você obter x de t em função do tempo, velocidade de t em função do tempo e aceleração de t em função do tempo, tendo as condições iniciais, né? Você precisa da posição inicial, da velocidade inicial e da aceleração inicial, certo? Você sempre tem a questão das condições iniciais. Você vai obter essas equações aqui, certo? E aqui são os gráficos, né, dessas funções harmônicas. Então, só reforçando, você precisa, no instante t igual a zero, certo? Você precisa do deslocamento inicial, da velocidade inicial e da aceleração inicial para você obter essas equações aqui. Então, é uma alternativa, né? A vantagem do método de energia é que o método de energia ele só vai te dar a função, certo? No máximo deslocamento. Então, você só vai obter o máximo deslocamento e os máximos esforços. Você não tem um histórico do que acontece no tempo, caso isso seja necessário. Então, se você só quiser, por exemplo, máximos esforços, pronto. E o método da energia, de fato, ele satisfaz, não tem problema. Certo? Por outro lado, a gente vai ver que essa questão de você trabalhar com as equações diferenciais, ela permite você inserir muito mais variáveis que as simples equações de conservação de energia, certo? Balanço de energia. Então, esse método aqui, ele acaba sendo um método assim, bem mais genérico,
e bem melhor, mais específico e mais preciso para determinadas situações. Aqui só reforçando, né? Então, aqui está o gráfico de kx dessa função, certo? E aqui está um gráfico que eu tirei, né? Das várias tabelas que eu tenho, que é a flecha, certo? Aqui, né? Que é o Fy, certo? Que é a carga P, né? No sistema de linha de vida em função da flecha, né? Então, esse sistema aqui, ó, ele é não linear. Então, para esse tipo de solução, né? Esse kx aqui, ele vai ter que ser substituído, certo? Por um P de F, né? Que é o P em função da flecha, não linear. E aí a gente precisa resolver essa equação diferencial. Certo? Está aqui o gráfico, né? P de F não linear. Eu trabalhei aqui um manuscrito só para a gente, em função daquela equação de equilíbrio, né? Que é tração é igual a P vezes L final dividido por 4F, que aqui é simplesmente uma forma de equilíbrio, né? Aí eu saio inserindo kx, saio trabalhando essas equações, certo? Até obter, de forma analítica aqui por fim, o P em função da flecha, certo? Então tá aqui, ó, o meu P em função da flecha, né? Pode usar ou essa forma ou essa aqui, são as mesmas formas, né? Então P em função da flecha é 2K, né? Mantendo o K constante, cochete, flecha dividido por vão sobre 2 inicial, certo? Menos flecha aqui, certo? Flecha aqui ao quadrado, vão sobre 2 inicial ao quadrado, vezes o vão sobre 2. Então aqui você tem P em função de F, que é aquela flecha lá que a gente... Que é aquela flecha, né? Ou desculpa, que é P em função de F, aquele gráfico que a gente apresentou, né? Certo? Então tá aqui, no lugar do kx, né? Eu coloquei P em função de F menos mg menos m, derivada dupla, né? Espaço do tempo é igual a zero. Se eu resolver essa equação aqui, certo? Tendo as condições iniciais, né? Eu resolver essa equação diferencial aqui, eu vou obter x de t, v de t e a de t. E tendo essas variáveis aqui, né? Por exemplo, tendo a de t, tendo essas variáveis aqui, por exemplo, né? Tendo a de t, você tem tudo, tá vendo? Você tem mg, aí você vai ter o p em função de f, por exemplo, tá vendo? Com a de t, né? Basta você jogar de novo aqui na fórmula e obter aqui o P de F naquele espaço de tempo, certo? Então você vai ter o P em função do F, né, que é o deslocamento, naquele determinado espaço de tempo. Então aí você passa a ter também, por exemplo, P de T, certo? E aí você, gerando o gráfico de P de T, você pega o maior valor, você pega o maior valor de P, né? Que é o maior valor da carga que vai acontecer no seu sistema de linha de vida, que a gente obtinha diretamente pelo balanço de energia. Esse primeiro exemplo que a gente vai fazer, ele não necessariamente ele precisaria ser feito por esse método, mas é bom a gente fazer que a gente consegue comparar para a gente ver como ele é muito preciso. Certo? De novo aqui reforçando, né, essa equação diferencial. Aqui a gente vai usar o método que a gente chama método da integração direta. Porém, se você quiser parar a aula por aqui, pegar aquele P em função de F que eu gerei, e resolver essa equação diferencial ou pelo MATLAB ou pelo Scilab, por exemplo, está perfeito. Certo? Está perfeito, você não precisa. A vantagem do método que eu vou utilizar aqui é que você vai poder resolver aquela equação diferencial pelo Excel, sem precisar mergulhar nesses recursos aqui, que são melhores do que Excel, certo? Mas a gente vai ver que a gente tem muita precisão trabalhando com o Excel. Bom, então o método da integração direta é basicamente a resolução daquela equação lá, né? O que aparece de novo aqui que a gente não apresentou, eu não vou trabalhar, isso aqui eu vou considerar zero, é o amortecimento, que é C, né, o amortecimento, vezes a velocidade, a derivada, certo? Do espaço, né? A primeira derivada disso aqui vai ser zero, né? Isso aqui nesse método também não vai ser Ku vezes T,
vai ser aquela fórmula P de F, né? O F de T é constante, mg, a massa, né, vai ser a massa que de entrada no sistema, e aqui a derivada dupla. Essa fórmula aqui, ela é uma fórmula genérica. Você pode resolver malhas de milhares de graus de liberdade, assim como você pode resolver uma malha de 1 grau de liberdade, que é o que a gente está fazendo. A gente está transformando o nosso problema, que ele é bidimensional, né, de linha de vida, certo? Quando a gente gerou, né, a partir daquelas equações do PDF, num problema unidimensional, de apenas 1 grau de liberdade. Então, a gente vai pegar um método que serve para resolver malhas super complexas, para resolver um problema unidimensional. A gente vai aproveitar esse método aqui, que é o método da integração direta. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, ele está disponível, né, nos livros do Avelino, né, mais especificamente Análise Não Linear, Avelino Alves Filho. Só ir lá na parte de análise dinâmica que você vai ter bastante material e exemplos didáticos, né, até matriciais, né, com mais de 1 grau de liberdade, de aplicação desse método aqui, para quem quiser se aprofundar. Bom, então, as condições iniciais, né, que qualquer tipo de resolução de equação diferencial tem que ter, seja pelo MATLAB, pelo Scilab, ou até por métodos matemáticos analíticos, você precisa das condições iniciais. Então, primeiro, você vai colocar o deslocamento inicial aqui, que é um dado que você vai ter, a velocidade inicial, né, que em função da queda livre, se houver queda livre, né, é raiz de 2gh, né, que é a fórmula de Torricelli. A aceleração inicial, que basicamente a gente vai ver aqui, né, para o nosso exemplo, a aceleração inicial é g, ok? Aí aqui embaixo ele já te dá a fórmula para você obter a aceleração inicial, né? Como esse fator aqui CU no nosso exemplo é zero, né? P de F no estágio inicial, né? Para U isso aqui também é zero, certo? Né? Se tiver pré-aperto de outros 500, mas nesse exemplo é zero. Então, aqui, né, F de T é sempre constante, né, que é mg, certo? mg, que é m a menos 1 dividido por m, então a aceleração inicial vai ser zero. Então, você determina o primeiro valor, certo? Que é U de ΔT, ok? Então, por exemplo, você coloca aqui no t igual a zero, você já conhece todas as condições. O método te obriga a calcular, né, U de menos ΔT, que é uma questão como se voltasse no tempo, mas é uma particularidade do método. Então, agora você vai calcular U de ΔT. Depois eu vou explicar também critérios para se definir esse ΔT, certo? No nosso exemplo, a gente trabalha com ΔT de 0,01 segundos, mas eu vou explicar o porquê que a gente escolhe esse ΔT aqui. Então, por exemplo, U do primeiro ΔT é igual a F de 0, F no tempo é constante, é sempre mg, certo? KU, que no nosso exemplo vai ser P de F, né? Que no caso P de 0 é 0. U de 0 eu conheço também, certo? Que é 0, menos U de menos ΔT, que eu acabei de calcular aqui, certo? Isso aqui é 0, resumo, eu acabei de determinar, né? Isso aqui também é C, né? É 0, e M ΔT ao quadrado, vai passar um para o outro lado multiplicando, outro dividindo, eu acabei de definir o meu primeiro U de ΔT.